Votei sim, viu? Esse não dá. O meu voto é... Muito bem, queridos. Nós vamos falar um pouquinho sobre avivamento. Alguém faz ideia do que seja avivamento? O que é avivamento? O que é o movimento de avivamento na igreja? Alguém já participou de algum avivamento? Vou mudar a pergunta. Sim, mas o Espírito Santo está aqui, não está tendo nenhum avivamento agora. Hã? É o mover de quebrantamento. Ok. Será que nós aqui já vivemos um avivamento nessa igreja? Ou nós já vivemos o princípio de um avivamento? Princípio. Vocês já ouviram falar de algum avivamento na história? Nós temos um avivamento muito conhecido, que é o avivamento da Rua Azusa, né? Quando isso aconteceu? 1904, 1905. Para você ter uma ideia, o avivamento da Rua Azusa foi tão forte, mas tão forte, que deu origem à Assembleia de Deus, que deu origem à congregação cristã no Brasil, que deu origem à Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse avivamento, ele explodiu no mundo inteiro. Mas como é que começou o avivamento da Rua Azusa? O avivamento da Rua Azusa, ele nasce de um pastor metodista. Quem começa a espalhar a semente do avivamento da Rua Azusa foi um pastor metodista, que acabou influenciando um homem negro dos Estados Unidos, chamado William Seymour. E esse homem foi quem Deus usou para promover o maior avivamento que os Estados Unidos e o mundo já viu. Mas tem outro avivamento que vocês já ouviram falar? Das Ilhas Fiji, né? Das Ilhas Fuji ou Fiji. Também foi um avivamento que aconteceu e não teve grandes proporções, mas foi um avivamento. País de Gales, um avivamento, Evans Robert também foi o protagonista desse avivamento. Teve algum outro avivamento que vocês se lembram? Goiânia nos anos 60 viveu, realmente foi quando nasceu a Fonte da Vida, né? Na verdade ela não se chamava Fonte da Vida, ela se chamava Igreja Cristã Evangélica. Realmente, aí nasceu a Sara Nossa Terra, a Cristã Evangélica, hoje ela é Fonte da Vida, né? De fato, também houve um avivamento em Goiânia, né? Houve também um avivamento na Igreja Batista, na nossa igreja. A Igreja Batista Nacional, ela surgiu de um avivamento, nos anos 60. Quem é a Igreja Batista Nacional? São aqueles batistas que a Igreja Batista Brasileira convidou para se retirar. Tem várias formas, né? Ou você expulsa, ou você fala assim, dá licença. Convida para se retirar. Nós fomos convidados a se retirar do meio batista. E aí nasce a Igreja Batista Nacional. Nós éramos Batista Brasileiro, né? E aí nasceu a Igreja Batista Nacional, fruto de um avivamento. Tá ok? No qual participou o pastor Enéas Tognini, participou o Valadão, como é que é o nome dele? Márcio Valadão, né? Então, várias igrejas foram tocadas pelo Espírito Santo e foram renovadas. A igreja presbiteriana também passou por um avivamento, nasce a presbiteriana renovada. Na mesma época que Deus renovou a batista, Deus renovou a presbiteriana. E aí nasceu a presbiteriana renovada e nasceu a Batista Nacional. Tá?
Aqui no livro de Isaías, ele está falando disso. Olha o que ele está falando aqui, ó. Agora, pois, ouve, ó Israel. Agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo. E tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo. E tu, Jesurum, ou amado, meu amado, a quem escolhi. O avivamento, primeiramente, ele vai vir quando a igreja estiver fraca, desidratada, quando a igreja estiver com o seu fogo se apagando, então Deus pode enviar um avivamento. Quais são as características de um avivamento? As características de um avivamento, primeiro, retorno à Bíblia. A primeira vertente exaltada num avivamento é o retorno à Bíblia. E a gente às vezes fala assim, é o chamado reabibliamento. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. As igrejas evangélicas que você já visitou, elas estão totalmente ligadas à Bíblia? Será que está? Nós sabemos de igreja evangélica que nem abre a Bíblia mais, tem pregador aí que nem abre a Bíblia para pregar. Não é? Aquela mocinha, aquela menina, não precisa falar o nome, mas eu também não lembro. Aquela menina que fica pregando aí, ela não abre a Bíblia. Não é? Eu não estou lembrando o nome dela, mas não precisa falar não. Coisa feia. Aí perguntaram para ela, por que você não abre a Bíblia? Não, o povo não gosta de Bíblia. Ah, quem não gosta de Bíblia é ela. Nós gostamos de Bíblia. Então, o retorno à palavra de Deus. O avivamento de João Wesley também foi um avivamento da Inglaterra do século XVIII. O João Wesley ele pregava, o povo caía no chão, ficava tremendo. Só que o João Wesley ele não se ligou a essa questão pentecostal e no seu diário ele falava, olha, acontece muitas vezes, eu estou pregando e uns fenômenos estranhos acontecem, as pessoas começam a se convulsionar, elas caem, e elas tremem, e elas se balançam, e elas se agitam. Na verdade, eu não sei bem o que é isso, mas acontece muito. Aquilo ali já era uma manifestação do Espírito. Só que João Wesley não deu vazão para isso. Quem vai explorar isso depois é o movimento da Rua Azusa. E o avivamento, ele atrai pessoas. Vocês vão ver daqui uns dias, o besouro, né? A lâmpada acesa, ele começa a voar ao redor, né? Vagalume não, como é que chama aquela que fica rodando? Mariposa, aleluia, né? Eles ficam rodando a luz. No avivamento é a mesma coisa. A luz de Deus vai atrair pessoas. Se Deus derramar um avivamento aqui nessa igreja, as pessoas vão cair a um quarteirão daqui, elas caem na rua. A presença, a nuvem de Deus, ela fica sobre o local, e os anjos sobem e descem, e o poder do Espírito Santo, gerador de vida, vai começar a impactar todo o bairro, a cidade vai ficar conhecida. Olha, está acontecendo fenômenos sobrenaturais lá na Igreja Batista. As pessoas entram paralíticas e saem andando. Os mortos estão sendo ressuscitados na igreja. Pessoas estão sendo renovadas com o Espírito Santo. Aí essa igreja aqui vai ficar pequena, tem que fazer 10 cultos por domingo. 10 cultos. Isso aconteceu em Pensacola. Isso aconteceu em Boston. São avivamentos que aconteceram, avivamentos menores, que aconteceu nos Estados Unidos. Lá em Pensacola,
Quando o pastor abria a Bíblia, o povo caía. Sem ninguém falar nada. No que ele abria a Bíblia, o povo, pum, caía na presença de Deus. Em Londrina, eu fiz faculdade de teologia em Londrina, e o meu pastor Vanderlei, que era professor de teologia sistemática, ele falou que nos anos, eu não sei se acho que 70, começou um avivamento na igreja missionária, lá em Londrina. E ele falou que era assim, as irmãs chegavam na igreja, os irmãos chegavam para o culto, estava tudo normal. Quando o culto ia começar, que o pregador, o pastor, abria a Bíblia, o povo caía no mistério. Aí o povo já começava a se jogar no chão e começava a chorar, quebrantar, pedir perdão para os pecados. O povo começava a se debater. A presença, o espírito, o baque da presença de Deus descia sobre o povo. Jonathan Edwards, que foi um pastor presbiteriano, que, por sinal, sogro de David Brainerd, ele era um homem que jejuava muito, muito. Conta-se que muitas vezes Jonathan Edwards tinha que ser conduzido por 2 pessoas até o altar, porque ele não tinha força para subir a escada. De tanto que ele jejuava por um avivamento. E naquele tempo a pregação não é como hoje, onde eu não uso nem papel. Naquele tempo a pregação era toda escrita e a pessoa lia. A pregação, no século 17, 18, ela era escrita. O pregador lia a pregação. Era uma leitura a pregação. Você imagina o tanto que é terrível, eu começar a ler aqui, o povo vai dormir. Mas naquele tempo funcionava assim. E ele fez um sermão que é mundialmente conhecido, os pecadores na mão de um Deus irado. E ele fez esse sermão e pregou. Naquele tempo era a luz de lamparina, a luz de candeia. E na igreja tinha uns pilares, próximo ao altar, uns pilares bem reforçados, para sustentar a estrutura, estrutura de cima. E ele pregando, diz que os irmãos abraçavam o pilar e falavam: oh meu Deus, não deixa eu descer para o inferno. As pessoas começaram a entrar num transe. A pregação foi tomada pelo Espírito Santo e as pessoas começaram a sentir uma convicção de pecado. E começaram a se sentir pecadoras e começaram a temer perder a vida e ir para o inferno naquele momento. Diante de tanta presença de Deus, elas se agarravam nos pilares, nos bancos, elas se agarravam e diziam: oh meu Deus, não deixa eu descer para o inferno. Tamanha a presença de Deus, isso é avivamento. Avivamento é quando Deus sopra, e a brasa que está dentro de você, ela incendeia. Todos nós, irmãos, temos uma brasa dentro de nós. E essa brasa é o Espírito Santo. Mas por que essa brasa não encandece? Porque muitas vezes a gente apaga o Espírito. Nós apagamos o Espírito quando fazemos algo que desagrada a Deus, ou quando não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Quando falamos o que não devíamos, ou pensamos o que não podíamos, ou agimos de uma forma errada, e nós vamos anulando o poder do Espírito. Por que vocês acham que num culto como esse, antes da palavra, tem 40 minutos de louvor, 35 minutos de louvor? É justamente para acender o teu espírito, porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Então o louvor é para poder acender o teu espírito, para que quando a palavra chegar, você esteja, cintilante da presença de Deus. Agora, irmãos, eu todos os dias sonho e quero e desejo pelo avivamento.
Como eu quero ver o Espírito Santo descendo sobre esse lugar. Como eu quero, quando o avivamento chegar, irmãos, o culto começa, mas ele não termina. Você vai chegar aqui 4 horas da manhã, tem gente no chão aqui chorando, pedindo misericórdia. Você não vai entender. Tem gente que vai entrar aqui e falar, esse povo ficou louco, está tudo doido. Porque o derramamento do Espírito, ele é tão forte, mas ele é tão forte, que muitas vezes as pessoas não conseguem ficar em pé. As pernas acabam. Quem já recebeu uma unção dobrada, sabe do que eu estou falando. Eu já recebi unção das pernas acabar. Eu tenho que sentar. Não tem perna mais. Fica fraca, você não tem força nas pernas. Isso é um derramamento do Espírito. Então, aqui no livro de Isaías, Deus está prometendo para o povo de Israel um avivamento. Ele vai derramar água em terra seca. Na continuidade diz assim, porque derramarei água sobre o sedento. Quem de nós, irmãos, por mais que esteja vindo à igreja, quem de nós não está sedento da presença de Deus? Quem de nós não quer mais da presença de Deus? Se você está satisfeito com o que Deus tem derramado na sua vida, o que você merece é isso mesmo, mas o que Deus tem para mim eu quero 100%. Quero. Nós vamos ao monte, passamos a noite igual passamos hoje. Irmãos, a gente vai lá, não é porque a gente não tem o que fazer não, que não tem coisa melhor do que a cama nossa para dormir. A gente abre mão da cama. Aí nessa noite nós estávamos lá, já era mais ou menos meia-noite. O irmão falou para mim assim, nossa, parece que deu uma esfriadinha. Eu falei, espera às 4 horas da manhã que você vai ver como é que fica. Então a gente às vezes passa ali no relento, no frio, quantas vezes... Uma das vezes que nós estávamos lá, e eu tenho um sono muito pesado, irmão, eu já caí da cama e não acordei. Eu fui acordar no outro dia no chão, eu falei, será que foi a mulher que me derrubou? Estou brincando, eu era solteiro ainda. E eu estava na rede, né, já tinha orado, e veio uma chuva muito forte. Quando eu acordei, irmãos, tinha uma irmã me olhando assim, sabe? Eu falei, o que é isso, irmã? Ela falou, o senhor não está vendo não? Eu falei, vendo o quê? Ela falou, a chuva, o senhor está todo molhado. A chuva já tinha me dado um banho, irmão, eu não estava nem vendo. Nós já tomamos banho ali, já tomamos chuva ali, quantas vezes? Mas o que nós queremos, irmãos? Nós queremos aquilo que nós cremos, é o avivamento. Nós vamos ao monte porque nós somos caçadores de Deus. Nós que falamos sobre o livro Caçadores de Deus, lá fala no 1º capítulo, ou no 2º, não sei, que a presença de Deus foi tão poderosa que desceu um fogo e rachou o altar. Para quem está satisfeito com o que Deus está dando, não vai buscar isso, mas nós queremos. Nós somos pentecostal, irmãos. E o poder de Deus, ele está para nós agora, nós temos que buscar. Não é? Nós temos que buscar, depende de você. Nós estamos com aproximadamente 70 pessoas na oração, lá no Monte das Oliveiras, da quarta para a quinta, do sábado para o domingo. Hoje nós batemos a laje. Hoje foi colocado a laje no apartamento. Apartamento, sobrado, irmão. As irmãs vão dormir num sobrado, irmão. A gente vai colocar 8 beliches lá, vai acomodar, beleza. Batemos a laje lá hoje. Sabe por quê? Porque nós queremos 100 pessoas, ainda esse ano, passando a noite orando. Nós queremos 100 pessoas. Pastor, o senhor é louco, vejo que és profeta. Sou louco mesmo, irmão. Esses dias eu estava lá, de noite, né, pessoal lá, e eu peguei a minha cadeira, sentei no escuro, fiquei quietinho. Aí eu fiquei pensando, falei, gente do céu,
Onde eu vou, esse povo vai atrás. Então, queridos, está faltando você. Vamos buscar esse avivamento de Deus. Vamos buscar. Amém? Eu quero convidar para entrar. Pode organizar para nós? Nós vamos trazer para vocês aqui a nossa bandeira. A bandeira do avivamento. Estou falando para vocês que eu sou doido. Nós já temos uma bandeira. Tem que levantar a bandeira, viu, irmãos? Nós vamos ter um hino do avivamento. Eu pedi ao pastor Francisco para organizar esse hino do avivamento. Nós vamos ter um culto do avivamento. Você não tem noção, nem vou falar, vocês vão descobrindo aos poucos. Ok, tem um fundo aí para nós? Pessoal, Separve, o que significa Separve? Celebração profética. Pode ler, pessoal. Celebração. Mais alto. Nós já estamos celebrando. Celebrar é fazer festa. Crer é você ter convicção daquilo que não aconteceu. Nós já estamos fazendo festa pelo avivamento que vai chegar. Pastor, mas o avivamento não chegou, mas nós já estamos festejando. Essa bandeira é a bandeira do avivamento. Nós vamos hasteá-la aqui, vamos construir os mastros. Nós vamos hasteá-la uma vez por mês. Com o hino que nós estamos aguardando. Eu pedi que esse hino fosse feito, e nós estamos aguardando para nós sabermos qual é o hino, para nós instituirmos esse hino do avivamento. Eu queria que dobrasse cada bandeira, por favor, bem dobradinha. Vai dobrando, dobrando, dobrando. Pode colocar aqui, dobrada. Ontem nós consagramos a bandeira. Era 1h da manhã, nós estávamos consagrando as bandeiras. Ok. Segunda-feira, 6h da manhã. O que acontece aqui? Oração. Como se chama? Manhã de milagres. Você crê em milagres? Eu também creio. Existiu uma avivalista chamada Kathryn Kuhlman. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Era uma mulher que tinha uma intimidade com o Espírito Santo ímpar. E ela começou um programa no rádio. Naquela época a televisão não era divulgada, ou era mais o rádio. E ela começou um programa
que se chamava Eu Creio em Milagres. Então, Marcondes, você e mais quem é responsável pela manhã de milagres? Pastor Zé Wilson e o pastor Juan, está presente? Pode vir aqui. Ok, pastor Juan está na salinha, pode deixar, irmã. Ele está ocupado lá. Quero pedir à missionária Neide que passe as mãos. Todas as orações de segunda-feira, 6 horas da manhã, vocês vão estar com essa bandeira e vai estar orando pelo maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já viu. Pode ficar do lado dele, pastor, por favor, ela vai passar para vocês a bandeira. Uma salva de palmas. Ok. Segunda-feira à noite, nós temos uma frente de oração. Começa 10 horas, vai até 11h30. Missionária Neide vai estar passando então a bandeira do avivamento para essa frente de oração, segunda-feira à noite. Pastor Gessé também faz parte desse movimento? Cadê ele? Está no escritório, né? Pode passar para o pastor Francisco. Uma salva de palmas. Quarta-feira à noite, nós temos a virada da noite, né? Eu quero passar para o irmão Paulo Henrique. Na verdade, eu também sou responsável, mas como eu estou aqui na frente, quero pedir à missionária Neide que passe para o irmão Paulo Henrique e a irmã Marilza a responsabilidade da oração pelo avivamento, maior e mais duradouro avivamento. Terça-noite tem clamor pelas nações, é uma oração de avivamento também. Quero pedir ao pastor Zé Wilson que esteja passando para a missionária Neide a bandeira do avivamento. Ok? E essa aqui, está faltando de sábado para domingo. Então, vou pedir ao pastor Zé Wilson para passar para a irmã Marilza, a missionária Marilza, por favor. Queria que vocês que estão com a bandeira viessem mais à frente, dessem um passo à frente. 7 vezes, tá? Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Amém.
Como o relâmpago que sai do Oriente e assim se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde que o sol nasce? Onde que o sol nasce, irmãos? Sim, mas onde que ele nasce? É no Oriente. Mas aonde que ele nasce? Em que lugar ele nasce aqui? Para cá? Aponta para mim para onde ele nasce. Para cá? Então vamos ficar todo mundo de pé, porque do Oriente virá o derramamento do Espírito, ok? Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o Estado de Goiás já presenciou. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Pode ser com elas abertas. Podeis assentar. Podeis assentar. E hoje guarda bem essa data, dia 18, de estar pelo menos uma vez por semana conosco, virando à noite, até que o maior e o mais duradouro avivamento se estabeleça aqui. Aconteceu em Los Angeles, aconteceu no país de Gales, aconteceu nas Ilhas Fiji, aconteceu na Inglaterra, aconteceu em Pensacola, aconteceu em Boston, aconteceu em Belém do Pará com o nascimento da Assembleia de Deus, aconteceu em Goiânia, aconteceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, aconteceu em São Paulo e vai acontecer em Rio Verde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Ok, podeis